Tudo bem, gente? Como nós já falamos, eu creio que a linha de frente do pastoreio na nossa igreja, principalmente nesse tempo de quarentena, tem sido os nossos grupos pequenos. Por isso, Deus tem colocado no meu coração de fazer alguns vídeos rápidos, mas falando sobre temas práticos para a nossa vida como liderança. Por isso, nosso tema de hoje é integridade. Que isso sirva para o seu coração como tem servido para o meu. Deixa eu falar alguns aspectos sobre esse tema. O primeiro é que todo líder naturalmente tem dois distintivos. O primeiro, um distintivo visível, o nosso cargo, a nossa função. Seja ela auxiliar de grupo pequeno, líder de grupo pequeno, discipulador, discipuladora, pastor, diácono, o que for. São as atribuições que nós temos aonde nós exercemos um cargo de fato. O segundo distintivo, ele não é visível, mas ele é tão real e até mais profundo que o primeiro. É a nossa atribuição moral, ou seja, a nossa autoridade moral, o nosso caráter, que ele é indispensável para qualquer liderança cristã em qualquer nível. Nós vemos, por exemplo, na história de Jesus, em vários momentos, pessoas que passavam ao seu redor, escutavam os seus ensinamentos, diziam: puxa, ele ensina como quem tem autoridade, porque Jesus ensinava o que praticava, diferente dos fariseus que ensinavam o que não viviam. A segunda verdade é que nem todo líder possui caráter. Nós vemos isso em líderes governamentais, líderes de grandes organizações, que acontecem grandes escândalos porque não havia caráter naquelas atitudes. Mas a verdade é que a verdadeira influência, a influência cristã profunda, ela vem por base do caráter. Por isso que nós nos preocupemos com isso. Olhando para a palavra de Deus, nós vemos quando Paulo vai atribuir algumas características aos líderes. Ele fala isso em 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1. Ele fala várias características e qualificações tanto dos presbíteros, dos bispos, ou seja, os pastores, mas também diáconos e as mulheres também que serviriam naquele aspecto. Por isso, olhe as qualificações, leia em casa esses textos. Sabe o que elas dizem? O caráter é indispensável. Marido de uma só mulher, pessoas que não sejam dadas ao vinho, não sejam dadas a vícios e tantas outras características de caráter. Por isso, entramos no nosso terceiro aspecto com relação a tudo isso. Se o nosso caráter depende do nosso cargo, quando nós não estivermos mais naquele cargo, nós deixaríamos de viver o caráter. A ideia é que nós precisamos ser íntegros na nossa vida, independente de cargos que exerçamos ou títulos que nós tenhamos. É isso o que Deus espera da nossa vida. Por isso, a gente vai ver 4 exemplos de homens da palavra de Deus que foram íntegros. E a verdade é que a maioria deles, em aspectos de integridade, onde eles tiveram e foram provados numa circunstância, eles não tinham nenhum título, não ocupavam nenhum cargo no momento, mas eram fiéis ao que Deus estava lhes chamando. O primeiro personagem que nós vamos estudar então é Noé. E para mim a frase que descreve ele é que o certo é certo mesmo que ninguém o faça, e errado é errado mesmo que todo mundo faça. Nós percebemos isso no primeiro versículo que fala a sua história, Gênesis 6, versículo 9, que diz assim: essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Todos eram corrompidos, todos estavam distantes, mas Noé, e quem instruía sua família também, era íntegro, tinha caráter. De que forma a gente pode manifestar isso na nossa vida de família, mas na nossa vida sozinhos também? Primeira coisa, o jeitinho brasileiro que tantas pessoas dão. Eu diminuo aquele imposto, eu não faço aquilo. Talvez ninguém veja, ninguém perceba, mas Deus conhece o nosso distintivo invisível de caráter. Noé foi íntegro e por isso seguiu temendo a Deus, e Deus deu grandes responsabilidades pela confiança que tinha com relação a esse homem. O segundo personagem que nós podemos citar é José. E talvez a frase que descreva ele é que caráter é o que você faz quando ninguém te vê. Caráter é essa percepção quando você está sozinho. Por isso, olha comigo Gênesis 39, a partir do versículo 7. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor, de Potifar, começou a cobiçá-lo, cobiçar o José, e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo que tem deixou meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia então eu,
cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José sabia que não era simplesmente a Potifar que ele criaria um grande atrito, mas ele estaria pecando ao seu Deus, mesmo que Potifar nunca soubesse daquela traição. Deus conhecia o seu coração. Por isso, de que maneira isso pode ser manifesto na nossa vida individual como cristãos? Primeira coisa, mediocridade no trabalho, a forma que nós levianamente trabalhamos, deixamos de ser excelentes. A falta de santidade, a impureza, a pornografia e tantas outras coisas. A nossa ira, os nossos pensamentos, as mentiras justificadas na nossa mente, tantas e tantas manifestações de coisas que ninguém nos vê, mas nós sabemos que precisamos ser coerentes com a palavra. O terceiro personagem que nós podemos compartilhar é Jó. Existe uma frase de Abraham Lincoln que ele dizia o seguinte: se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder a essa pessoa. Jó, ele possuía tantos filhos, tantas riquezas, tantas posses, e mesmo assim seguia fiel a Deus. Nas provações, aonde o próprio Satanás o tentou e o próprio Satanás tirou tudo o que ele tinha, ele seguiu fiel por muito tempo. E apesar dos seus dilemas com Deus, termina dizendo que antes talvez ele ouvia falar desse Deus, mas agora os seus olhos o viam, ele entendia quem era Deus na sua grandeza, principalmente no momento em que Deus havia tirado tudo. A prova de que Jó tinha aprendido é que depois de Deus ter conversado com Jó, Deus devolve muito mais do que Jó tinha no passado. Muito mais riquezas, mais filhos, mais posses. A percepção de alguém com caráter. De que manifestações e de que formas a gente pode ver se manifestar essa luta, talvez, do poder. Autoritarismo, a forma que nós lideramos as pessoas de uma mão pesada, ditatorial ou amorosa. O orgulho, a arrogância, a ganância, a injustiça, o egoísmo, o reconhecer os erros, tantas e tantas formas que nós vemos líderes incapazes de reconhecer as próprias limitações. Por isso, entenda com o exemplo de Jó. Nosso quarto e último personagem é Daniel. E a frase talvez que o descreva é que caráter é fazer o certo mesmo quando houver consequências ou mesmo quando for muito difícil. Nós vemos isso em Daniel 6, onde o decreto do rei proibia que qualquer um pudesse adorar o seu Deus. Mas Daniel, já idoso, a sua vida inteira, manteve as suas orações 3 vezes ao dia na varanda do seu quarto. E não foi por esse decreto que ele mudou a sua atitude. Ele se manteve íntegro, fiel, e Deus honrou as suas atitudes, as suas decisões na cova dos leões. De que maneira nós vemos essa manifestação na nossa integridade? O testemunho, quando alguém fala algo propriamente dito contra o que nós cremos e nós deixamos para lá. Ou a nossa própria defesa da fé, a nossa apologética. Quando pessoas dizem coisas que contrariam o que a palavra de Deus diz e nos colocam talvez nessa sentença. E nós precisamos nos defender ou dizer, eu não creio nisso. Para encerrar, se nós pudéssemos talvez costurar uma linha entre a vida desses 4 personagens, mesmo sendo tão diferentes em circunstâncias diferentes, o que essa linha nos mostraria é a intimidade com Deus que cada um possuía. Ou seja, a melhor arma para nós nos mantermos fiéis a Deus, íntegros, é mantermos o nosso relacionamento afinado com esse Deus. Porque a sua palavra vai nos mostrar onde talvez nós estamos começando a ter um caminho errado. A sua palavra vai nos chamar e vai nos clamar, pedir perdão. Eu posso compartilhar com vocês que eu creio cada vez mais que quando eu me aproximo da palavra de Deus, mais fraco eu me sinto e mais capacitado por ela eu percebo. Porque em mim existem pecados, existem lutas de caráter que eu preciso da graça de Deus para ser corrigido. Que Deus te abençoe e que você, através dessa mensagem, também possa se tornar um líder melhor, íntegro e fiel a Deus.